Olá, sejam todos bem-vindos ao No Enem BR. Hoje, aula de matemática aqui com o professor Michael Gandhi. Vamos resolver a prova azul do Enem de 2021. Começando pela questão 151, que diz o seguinte: um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequência dos preços de venda dos apartamentos dessa lista em R$ 1.000, no qual as faixas de preços são dadas por. Bom, então aqui nós já podemos perceber na própria questão que foi dado aí, vários intervalos, ok? 300 a 400, 400 a 500, 500 a 600, tá? Mas percebam algo que é importante. O intervalo aberto está no limite inferior e não no limite superior, ok? Nós podemos perceber aí, ó, entre 300 e 400, o limite inferior é que tem justamente a sentença aberta e está fechado no 400. Então, de 300 a 400 é justamente aquele valor que começa, não é? Após o 300, tá certo? E fecha nos 400 mil. De 400 a 500, aqueles valores são um pouco maiores, né? Passam de 400, então não começa no 400, mas acima do 400 e fecha no 500 mil. Então, essa informação aqui é importante. Bom, continuando. A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, têm um preço de venda inferior a R$ 550 mil. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Bom, nós já com o gráfico obtido aí, nós temos justamente os intervalos e o número de imóveis, dentro daqueles intervalos de preço. Com base no gráfico obtido, o menor preço, P, em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P, é. Bom, o que é que nós temos que observar aí nessa questão, tá? Ele quer saber, em que faixa de preço está, pelo menos, no mínimo, 50% destes apartamentos, tá? Já que eles estão suspeitando que a informação da corretora não é verídica. Bom, 50%, se ele quer saber mais ou menos 50%, nós justamente estamos atrás aí da mediana, estamos atrás justamente da posição, A mediana é aquele que justamente vai dividir, a nossa amostra em 50%, 50%. No caso aqui, o que auxilia para você encontrar essa questão da posição é justamente a frequência acumulada. Porque a frequência acumulada, como o próprio nome diz, ele vai acumulando as frequências, ao longo justamente que vai crescendo a classe da nossa tabela, Então, vocês podem observar aí que eu fiz aí já o gráfico, que já foi disponível, e eu fiz justamente uma tabela auxiliar, onde a partir do gráfico eu coloquei justamente os elementos da minha tabela. Nós temos aí, ó, de 300 a 400, 5, que a frequência é justamente 5, de 400 a 500 a frequência é 10, de 500 a 600 a frequência novamente, ó, é 5 e assim por diante. Bom, ao lado da frequência, ao lado da frequência simples, eu fiz justamente a nossa frequência acumulada. Repete a primeira, lembrando, repete a primeira e vai somando com a próxima, 5 com 10, 15, 15 com 5, 20 e assim por diante. Professor, mas aí como é que eu vou saber a questão de quantos R$ 1.000 representa justamente esses 50%? Ora, se nós temos 105,
105 apartamentos, né? A posição do centro, né? A posição que está no centro, né? Dos 50 primeiros, né? 50%, né? 50% primeiros, é justamente dividir 105 por 2, ou seja, em torno de 52,5, ou seja, é a partir ali do primeiro até o 52 e depois do 54 até o 105, né? Seria ali que está no meio, tá bom? Então, observando a nossa tabela, até a faixa dos 600 mil reais, nós temos só 20 apartamentos, né? E nós estamos procurando ali na faixa dos 50 e poucos, né? Até 700 mil reais, nós temos 35 apartamentos. E chegando até os 800 mil reais, nós temos justamente 55 apartamentos, que está justamente ali na metade, né? Por a metade da nossa amostra, tá? Então, a faixa de preço correta é justamente 800 mil reais, né? Esses 800 mil reais dá em torno aí, se a gente for fazer as nossas frequências acumuladas, né? Dá em torno de 52%, ok? Portanto, o item correto da nossa questão é justamente letra C, 800, ok?